Bom, professora, a gente tem algumas perguntinhas para a senhora, são perguntas básicas sobre a educação mesmo. A primeira pergunta é: o que te motivou a se tornar professora e seguir essa carreira na educação? Que me motivou? Na verdade, assim, quando a gente, vamos dizer, está saindo do ensino médio, a gente tem uma perspectiva do que vai ser a nossa vida, mas a gente não tem certeza. Então, assim, eu entrei na faculdade de Educação Física porque eu gostava muito de esportes e a partir do, vamos dizer, do curso que foi me dando era de licenciatura, né, que é vamos dizer, programado mais para que atenda escolas, e à medida que foi passando o tempo, assim, eu fui me apaixonando, né, por cada, né, matéria, por a maneira de ensinar. E aí os estágios também me trouxeram um pouco dessa, vamos dizer assim, certeza do que eu queria fazer. O que você diria para alguém que está considerando se tornar um professor? Eu acho que assim, primeiramente você tem que ver se você tem essa predisposição, essa vocação. Porque assim, que a gente vê muita gente, de repente, não era bem isso que eu queria, acaba desistindo. Então assim, é uma coisa que te apaixona quando você pensa, é uma coisa que você quer fazer a diferença na vida do outro. Então a educação ela tem, vamos dizer, esse objetivo, fazer a diferença na vida dos outros. Então você tem que ter essa consciência de que você vai fazer. E se você tiver essa vontade realmente de, né, querer transformar o entorno ou a vida dessa pessoa, aí eu acho que você, para qualquer área da educação que você for, você vai ser bem sucedido. Quais são as suas maiores realizações como professora no Colégio Benedita Rosa Rezende? Olha, são tantas, né, ao longo de todos esses anos, mas assim, falar da maior é complicado. Eu acho que assim, a amizade, ver que hoje a gente tem adultos já que passaram por aqui, bem-sucedidos, pelo menos honestos, pessoas do bem, pessoas que, né, trataram de viver sua vida de uma forma, né, honesta, positiva e está se dando bem. Uns foram para a faculdade, outros não, mas, né, todo mundo, pessoas queridas e que quando a gente reencontra sempre é uma alegria e muitas vezes a conversa, professora, você lembra? Eu era assim, assim. Só que, nossa, hoje eu estou diferente, hoje eu mudei, né? Os conselhos que vocês davam foram muito, muito importantes para eu me tornar quem eu sou. Então, acho que a maior realização realmente é lá na frente, é ver, né, no que eles, né, se transformaram realmente. A senhora está há quantos anos aqui no colégio? Olha, esse ano eu completo 21. Então, vamos dizer, já formei muita gente por aí, né? E eu acho assim que quando eu entrei aqui, eu falei assim, não, eu acho que aqui vai ser uma escola bacana, eu acho que, né, eu vou querer ficar por aqui. Mas a gente nunca sabe do futuro. Mas os anos foram se passando e realmente eu vesti a camisa total do Colégio Benedita e não deixo ninguém falar mal, porque eu acho que aqui a gente faz a melhor educação de toda Londrina, entendeu? Então, assim, eu tenho muito prazer de levantar todo dia de manhã e vir para o Colégio Benedita. Como você lida com desafios e situações difíceis que surgem em sala de aula? Eu acho que com respeito. Às vezes você tem que ser um pouco mais rigorosa, às vezes, mas assim, nunca faltar com respeito, porque a pessoa ela está no momento fazendo uma bagunça ou tendo um problema ali que está, né, te desafiando, porém ela é o outro, ela é um ser humano. Então, assim, chamar a atenção não quer dizer que eu tenho que faltar com respeito ou que eu tenha que, né, agredir. Eu acho que é tudo, se eu estou educando, a primeira coisa que eu acho é assim, eu estou te tratando como eu gostaria que você me tratasse. E a partir daí a gente tem que tomar as medidas necessárias. Se for o caso de mandar para a direção, a gente manda, mas eu acho que em todos esses anos devo ter mandado meia dúzia no máximo, assim, porque eu sempre tento resolver no diálogo, sempre tento resolver e sempre com essa questão do respeito mesmo, né?
Porque mesmo nas brigas, mesmo nas discussões, a gente tem que manter o respeito. É verdade. Né? É verdade. Então, quando a senhora decide se tornar professora, principalmente de educação física, você recebeu apoio de família, amigos? Olha, meu pai não ficou muito feliz, não. Ele queria que eu fosse médica, né? Todo pai quer que o filho seja médico, né? Então, assim, mas ao longo dos anos, eu acho que eu fui provando para ele, né? E, de repente foi a pessoa que mais me contrariou, porque amigos a gente fala assim, o que escolher tá bom, né? Para os amigos, para a mãe sempre apoia, né? Porque a mãe sempre já tem uma visão de felicidade do filho, o pai já quer que o filho ganhe dinheiro, então tem essas questões. E aí ao longo dos anos eu acho que eu consegui mostrar para ele que não era só o dinheiro que ia fazer diferença na minha vida, e sim, né, o meu prazer de trabalhar no que eu queria trabalhar, no que eu gostava de trabalhar. Então, acho que o meu maior desafio foi esse mesmo, né, ter que provar para ele ao longo de todos esses anos que a profissão que eu escolhi merece tanto respeito quanto a medicina. Bom, professora, quais são as maiores mudanças que você já observou na sua carreira como professora? Eu acho que a maior mudança, porque assim, a gente vê a questão de gerações, né? As gerações, queira ou não, a gente fala que as gerações, elas são, assim, a cada 10 anos elas mudam completamente. Só que eu acho que essa última geração, assim, mudou a cada 2. Isso tem muito a ver também com a tecnologia, né? A gente teve um boom tecnológico nos últimos anos. E, então, assim, mudou preferências, mudou atitudes, né? Mudaram situações, assim, de como você se relacionar com essa geração. Então, as mudanças principais, assim, foi justamente dessa evolução, né? Que hoje uma criança já nasce, parece que sabendo mexer nas tecnologias e tal. Então, eu acho que isso deu uma transformada na questão de informação também, que é um grande desafio, porque muitas vezes buscar informação nas tecnologias tem que saber aonde procurar, né? Às vezes as fontes que te trazem informação, elas não são assim fidedignas, não são verdadeiras. Então a gente precisa também mostrar que tem um caminho que você pode pesquisar, que você pode se informar de uma maneira que realmente te traz, né, a verdadeira informação, e não o que as redes sociais, por exemplo, estão te querendo enfiar a goela abaixo, entendeu? E a senhora lidou bem ou não com essas mudanças? Eu acho que sim, eu acho que eu fui também procurando me atualizar. Tem muita coisa que como a coisa foi muito acelerada nos últimos anos, tem algumas coisas que eu patino, né? Mas assim, em relação às tecnologias, eu fui procurando me atualizar e me informar, né, e me formar também nas questões, né, de que eu pudesse estar mais próximo das gerações que ficam vindo, né, ao longo desses anos. Então, assim, ainda, tipo assim, não consigo ainda fazer uma dancinha do TikTok, mas se me ajudarem a fazer uma dancinha do TikTok, me ensinar uns passinhos, eu faço. Mas, assim, eu procuro estar por dentro, conversar, né, com todo mundo, com um, com o outro, estar por dentro do que está acontecendo com essa geração. E aí, eu acho que dessa forma eu consigo me aproximar um pouco mais. A senhora já teve algum aluno que se formou em educação física ou se tornou um professor? Sim, tenho. Dá licença um pouquinho. Ao longo desses anos, assim, né, nós tivemos, por exemplo, eu tenho uma aluna chamada Camila, estudou aqui há muitos anos, hoje ela é professora no Max, né, tenho também uma outra aluna que é professora de Pilates, que hoje tem o seu próprio estúdio. E dos últimos anos, assim, que são muitos anos, a gente não consegue, assim, agora relacionar todo mundo. Mas, assim, dos últimos anos, eu já tenho pelo menos uns 3 que estão, assim, em fase praticamente de se formar. E é uma grande alegria quando a pessoa, de repente, tem aquela afinidade com a sua disciplina,
porque você fala assim que de alguma forma você contribuiu também com, né, com essa vontade da pessoa querer, né, caminhar por esse caminho. Exatamente. A senhora tem algum esporte preferido que a senhora já quis praticar, teve o sonho de praticar? Na verdade, assim, eu queria ter sido boa, né? Porque praticar, a gente pratica praticamente todos, né? Mas eu queria ter sido, assim, uma boa nadadora. Eu acho que foi, assim, eu nado, mas nunca fui uma boa nadadora a ponto de competição. Eu acho que basicamente, assim, né? Que eu tive vontade e não aconteceu, assim, foi mais na área da natação. Os demais, eu jogava handebol, fui atleta de handebol, joguei em jogos escolares, paranaense, finais e tudo. E era uma coisa que eu sempre gostei muito, né, de esportes coletivos, principalmente. E hoje eu tenho meus treinamentos de atletismo, que é um esporte que para mim também é apaixonante. Né? Eu gosto, mas nunca fui atleta, né, de atletismo ali, mas são atividades que realmente me trazem prazer também de ver os alunos a cada dia melhorando e se, né, aperfeiçoando aí nessa modalidade também. A senhora já ganhou alguma competição, algum prêmio com a Escola Benedita, no atletismo, em outras competições? A gente já, né, dos municipais aqui, nós já fomos campeões da Copa Sercontel. Dos regionais, a gente já... Porque, assim, é uma sequência, né? Tem os jogos regionais, depois os macros regionais e as finais. Então, no ano passado, por exemplo, nós colocamos 2 alunos nas finais. E para isso, então, eles têm que, né, ter vencido na regional e saíram só 2. Depois eles vão para macro regional, também só saem 2. E assim, eles vão para finais, assim. Então, a gente tenta colocar o máximo de vontade, né, vamos dizer assim, na carreira desses alunos, assim, para que eles vislumbrem, assim, de serem campeões, né? Mas, assim, ser campeão é uma consequência. Nós temos vários títulos, vários alunos, porque como o atletismo é um esporte individual, então nós tivemos vários alunos ao longo desses anos, campeão paranaense, representando, né, o Paraná em competições nacionais também. Então, assim, eu sou muito satisfeita com o que o Colégio Benedita produziu ao longo desses anos dentro da área de atletismo. Então, tá bom. Professora, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu fico feliz por você. Beijinho a todos vocês, queridos alunos, estudantes do Colégio Benedita!